Você já parou para pensar no que acontece quando o homem mais procurado do México descobre algo que muda completamente sua visão sobre a vida? O que você está prestes a ouvir é uma história verdadeira que jamais foi contada nos jornais, que nenhum documentário ousou revelar, e que mostra um lado completamente desconhecido de Joaquim Guzmán Loera, o Chapo, líder do cartel de Sinaloa. Esta é a história de como uma simples mulher da limpeza conseguiu tocar o coração endurecido de um dos criminosos mais perigosos do planeta, e como um pequeno ato de bondade, em meio à escuridão mais profunda, pode mudar o destino de uma família inteira. Era uma tarde quente de julho de 2015, em uma das propriedades mais isoladas nas montanhas de Badiraguato, Sinaloa. Uma fazenda que, de longe, parecia apenas mais uma propriedade rural mexicana, mas que por dentro guardava segredos que movimentavam milhões de dólares e afetavam a vida de milhares de pessoas. Entre aquelas paredes se planejavam operações que fariam governos tremerem, se negociavam territórios que valiam mais que cidades inteiras, e se tomavam decisões de vida ou morte diariamente. Mas naquela tarde, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Algo que nem o próprio Chapo havia previsto. Dona Rosa, uma mulher de 48 anos, mãe de 4 filhos, chegava como todas as segundas e quintas-feiras, às 5 da tarde, para fazer a limpeza daquela casa. Ela trabalhava ali há quase 3 anos, mas nunca tinha visto o verdadeiro dono da propriedade. Os seguranças lhe diziam que era um fazendeiro rico que viajava constantemente, e Rosa, precisando desesperadamente do emprego, nunca fez perguntas. Sua única preocupação era fazer seu trabalho direito, receber seus 1.200 pesos por semana e voltar para sua pequena casa de adobe, na vila, onde criava sozinha seus 4 filhos depois que seu marido morreu em um acidente de trabalho há 6 anos. Rosa tinha uma rotina muito específica. Começava pelos quartos. Depois limpava a sala principal. Seguia para a cozinha e terminava com os banheiros. Era cuidadosa, detalhista e sempre deixava tudo impecável. Mas o que mais caracterizava Rosa era algo que ela mesma não percebia. Tinha o hábito de conversar sozinha enquanto trabalhava, especialmente quando estava angustiada. E naquela tarde estava extremamente angustiada, enquanto esfregava o chão da sala. Rosa murmurava preocupações sobre sua filha caçula, Lupita, de apenas 10 anos, que estava doente há 3 semanas. Os médicos da clínica municipal não conseguiam descobrir o que a menina tinha, e os remédios que deram não estavam fazendo efeito. Lupita tinha febre alta que não passava, vômitos constantes, e havia perdido tanto peso que suas roupas pareciam cair do corpo. Rosa já tinha gastado todas as suas economias em consultas particulares, mas os médicos pediam exames que custavam mais do que ela ganhava em 3 meses. O que Rosa não sabia era que naquela tarde ela não estava sozinha na casa. Em um quarto especialmente construído no porão, o Chapo havia chegado de madrugada para uma reunião confidencial com seus principais operadores. A reunião tinha acabado mais cedo que o previsto, e pela primeira vez em muito tempo, ele decidiu ficar descansando em vez de partir imediatamente. Foi quando ouviu alguém falando baixinho no andar de cima. Inicialmente, o Chapo pensou que fosse uma situação de perigo. Seu instinto de sobrevivência, afiado por décadas no mundo do crime, o deixou em alerta máximo. Pegou sua pistola e subiu as escadas silenciosamente, preparado para qualquer ameaça. Mas quando chegou à sala, percebeu que a voz vinha de uma mulher que estava limpando e falando sozinha. Com curiosidade, se aproximou o suficiente para escutar, mantendo-se escondido atrás de uma pilastra. Virgem de Guadalupe, murmurava Rosa enquanto esfregava o chão. Já não sei mais o que fazer com minha Lupita. A doutora me disse que ela precisa fazer aqueles estudos no hospital de Culiacán. Mas de onde vou tirar 18 mil pesos se mal me sobra para comprar feijão e tortilhas? Minha comadre Josefina já me emprestou o que podia, e no trabalho da minha irmã não podem adiantar mais salário. Não posso deixar minha menina morrer por falta de dinheiro para tratá-la. O Chapo, acostumado a ouvir conversas sobre traições, vinganças, carregamentos e milhões de dólares, ficou completamente desconcertado ao escutar aquela mulher falar sobre a doença da filha, com um desespero tão genuíno e comovente. Pela primeira vez em muitos anos, algo se mexeu dentro dele.
algo que tinha mantido enterrado sob camadas de violência e decisões difíceis. Rosa continuou falando enquanto limpava. Ontem a Lupita me perguntou se ela ia morrer, e eu não soube o que responder. Como você explica para uma criança de 10 anos que a mãe dela não tem dinheiro para Salvá-la? Ela é tão boazinha, tão esperta, sempre me ajuda com os irmãozinhos, nunca reclama de nada. Não merece isso. Nenhuma criança merece isso. As palavras de Rosa atingiram o Chapo como um soco no estômago. Ele mesmo tinha sido pai, tinha filhos, e embora sua vida tivesse tomado um rumo completamente diferente, em algum lugar profundo do seu ser, ainda existia aquele instinto paternal que o conectava com a dor de uma mãe desesperada. O Chapo se retirou silenciosamente e voltou ao porão, mas não conseguiu se concentrar em mais nada. Durante o resto do dia, as palavras de Rosa se repetiam sem parar na sua cabeça. Naquela noite, quando voltou para seu esconderijo principal, fez algo que nunca tinha feito antes: investigar a vida de uma faxineira. Seus homens de confiança pensaram que ele tinha enlouquecido quando pediu que descobrissem tudo sobre Rosa Jimenez Ortega, a mulher que limpava uma de suas casas de segurança. Mas quando o Chapo dava uma ordem, ela era cumprida sem questionamentos. Em menos de 24 horas, tinha sobre sua mesa um dossiê completo da vida de Rosa. Rosa Jimenez Ortega, 48 anos, nascida em um pequeno povoado nas montanhas de Sinaloa, migrou para Badiraguato aos 22 anos com seu marido Roberto e sua primeira filha. Trabalhou durante anos na colheita de tomate, até ter seu segundo filho. Seu marido morreu em um acidente no campo, quando ela tinha 42 anos, deixando-a sozinha com 4 filhos. Ana, de 25 anos, empregada doméstica. Carlos, de 19 anos, trabalhador rural. Miguel, de 15 anos, estudante. E Lupita, de 10 anos, estudante. Rosa trabalhava em 4 casas diferentes para manter sua família, ganhando aproximadamente 4.800 pesos por mês. Vivia em uma casinha de adobe em um povoado pobre, e seu histórico mostrava que jamais tinha tido dívidas porque simplesmente nunca havia tido acesso a crédito. Mas o que mais impactou o Chapo foi um detalhe que seus investigadores incluíram quase por acaso. Rosa tinha um histórico de ajudar seus vizinhos em situações difíceis. Apesar de suas próprias limitações econômicas, organizava rifas para famílias em crise, cuidava de crianças doentes, quando as mães tinham que trabalhar, e compartilhava comida com famílias que passavam por momentos ainda mais difíceis que o dela. Durante os dias seguintes, o Chapo se viu pensando obsessivamente em Rosa e sua filha doente. Pela primeira vez em décadas, experimentava algo que tinha esquecido que existia: a empatia. Este homem, que tinha ordenado centenas de mortes, que tinha construído um império baseado no medo e na violência, se sentia genuinamente comovido pelo sofrimento de uma mulher que nem sequer sabia quem ele era realmente. Na próxima vez que Rosa foi limpar a casa, o Chapo tomou uma decisão que mudaria para sempre a vida de ambos. Organizou tudo para estar presente durante o horário de trabalho dela, mas desta vez não se escondeu. Quando Rosa chegou e começou sua rotina habitual, ele apareceu na sala. "Boa tarde", disse com uma voz que tentava soar casual, embora por dentro se sentisse estranhamente nervoso. Rosa se assustou e quase deixou cair o balde com água que carregava. "Ai, Deus mío. Perdão, senhor. Não sabia que estava aqui. Os rapazes não me avisaram nada. Se quiser, posso voltar outro dia." "Não se preocupe", respondeu o Chapo, estudando cuidadosamente o rosto desta mulher que tinha conseguido tocar algo profundo no seu interior. "Sou o dono da casa. Desculpe por tê-la assustado." Rosa o olhou com curiosidade. Era um homem baixo, mas com uma presença imponente. Seus olhos eram penetrantes, mas naquele momento pareciam cansados, como se carregassem o peso de muitas preocupações. "Muito prazer, senhor. Sou Rosa. Espero que esteja satisfeito com meu trabalho. Sempre tento deixar tudo bem limpinho." "Seu trabalho é excelente", respondeu o Chapo. "Na verdade, queria falar com a senhora sobre algo. Ouvi dizer que tem uma filha doente." Rosa ficou rígida imediatamente. No seu mundo, falar de problemas pessoais com os patrões podia significar perder o emprego e não podia se dar a esse luxo. "Perdão, senhor. Não sabia que tinha falado tão alto. Não vai acontecer de novo. Meu trabalho e meus problemas pessoais são coisas separadas." "Não se preocupe com isso", disse o Chapo, com uma suavidade que ele mesmo não reconhecia na sua voz. "Não está em apuros. Pelo contrário, gostaria de ajudá-la."
Rosa o olhou com desconfiança e confusão. Me ajudar? Não entendo, senhor. Sua filha Lupita está doente e precisa de exames médicos que custam 18 mil pesos, não é verdade? Rosa sentiu as pernas tremerem. Como ele podia saber disso? Tinha estado escutando suas conversas. Tinha investigado sua vida privada. Uma mistura de medo e vergonha tomou conta dela. Senhor, eu não sei como. Sabe disso, mas prometo que meus problemas não vão afetar meu trabalho. Posso continuar vindo como sempre. Rosa, disse o Chapo, e a forma como pronunciou seu nome tinha uma estranha calidez. Não se trata do seu trabalho. Se trata de que a senhora é uma boa mãe que está lutando para salvar sua filha, e eu estou em posição de ajudá-la. Naquele momento, se você não conhecesse a verdadeira identidade deste homem, se não conhecesse os alcances do seu poder e do seu império criminal, poderia pensar que se tratava simplesmente de um patrão generoso ajudando uma funcionária em crise. Mas a realidade é muito mais complexa. O Chapo, um dos criminosos mais procurados do mundo, estava experimentando algo que não sentia há décadas. O impulso genuíno de fazer algo bom, sem esperar nada em troca. Rosa ficou em silêncio durante vários segundos, processando as palavras deste homem misterioso que aparentemente conhecia detalhes íntimos de sua vida. Finalmente, com uma voz quase inaudível, perguntou: "Por que quereria me ajudar? Nem sequer me conhece." O Chapo ficou quieto por um momento. Como podia explicar que tinha escutado suas conversas consigo mesma? Como podia dizer que seu desespero de mãe tinha tocado algo nele que acreditava morto para sempre? Como podia admitir que depois de anos construindo um império baseado na destruição, tinha encontrado nas palavras de uma mulher simples uma razão para fazer algo construtivo? "Digamos que entendo o que é lutar pela família", respondeu finalmente. "E reconheço uma boa pessoa quando vejo uma." Rosa começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio misturado com incredulidade. Durante semanas, tinha rezado pedindo um milagre, e agora parecia que esse milagre tinha chegado da forma mais inesperada possível. "Não sei o que dizer, senhor. Se realmente pode me ajudar com os exames da Lupita, vou agradecer toda a vida. Mas não tenho como pagar. Meu trabalho aqui não vale 18 mil pesos, nem em 2 anos. Não quero que me pague nada", disse o Chapo. "Só quero que sua filha se cure." Nessa mesma tarde, o Chapo deu a Rosa um envelope com 22 mil pesos em dinheiro. Disse que os 4 mil extras eram para qualquer gasto adicional que pudesse surgir durante o tratamento de Lupita. Rosa pegou o envelope com mãos trêmulas, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. "Senhor, isso é demais. Com 18 mil é suficiente." "Fique com tudo", insistiu o Chapo. "E se precisar de mais, não hesite em me dizer." Rosa saiu da casa naquele dia sentindo-se como se estivesse vivendo um sonho. Pela primeira vez em semanas, tinha a esperança real de que Lupita se recuperaria. Naquela noite, contou aos seus filhos sobre a generosidade do seu patrão, descrevendo o homem como um anjo enviado por Deus. Os exames médicos de Lupita foram realizados na semana seguinte, em um dos hospitais privados mais prestigiados de Culiacán. Os resultados mostraram que a menina tinha uma infecção parasitária severa, que, se não fosse tratada adequadamente, poderia ter causado danos permanentes no seu fígado e intestinos. Com o diagnóstico correto e o tratamento adequado, Lupita começou a melhorar quase imediatamente. Mas esta história não termina aqui. Na verdade, está apenas começando. O Chapo, que tinha planejado que sua ajuda fosse um gesto único e isolado, se viu genuinamente interessado no progresso de Lupita. Cada vez que Rosa vinha trabalhar, ele dava um jeito de estar presente e perguntar sobre a saúde da sua filha. As conversas começaram sendo breves e funcionais, mas gradualmente se tornaram mais longas e mais pessoais. Rosa, por sua parte, começou a ver neste homem misterioso algo mais que um patrão generoso. Havia algo nos seus olhos que falava de solidão profunda, de cargas pesadas, de uma vida que talvez não tinha sido tão afortunada como sugeria sua evidente riqueza. "O senhor tem filhos?", perguntou Rosa uma tarde, enquanto preparava café. A pergunta atingiu o Chapo como um raio. Sim, tinha filhos, mas sua relação com eles era complicada. Sua vida criminal tinha criado uma barreira quase intransponível entre ele e sua família. Seus filhos sabiam quem ele era, sabiam do que se tratava seu negócio, e embora economicamente não lhes faltasse nada, a conexão emocional se tinha perdido há muito tempo.
Sim, respondeu simplesmente. Mas é complicado. Rosa, com aquela intuição maternal que caracteriza as mulheres que lutaram por seus filhos, sentiu a dor naquelas poucas palavras. Os filhos sempre perdoam, Senhor, especialmente quando veem que a gente realmente se preocupa com eles. Essas palavras ficaram gravadas na mente do Chapo durante dias. Esta mulher simples, sem educação formal, tinha tocado uma verdade profunda sobre relações familiares que ele vinha evitando enfrentar há anos. 2 semanas depois de iniciado o tratamento, Lupita estava completamente recuperada. Rosa levou a menina à casa para conhecer o homem que tinha salvado sua vida. O encontro foi extraordinário pela sua simplicidade e profundidade emocional. Lupita, uma menina de 10 anos, com olhos brilhantes e um sorriso tímido, se aproximou do Chapo e disse: Senhor, minha mãe me disse que o Senhor me ajudou a me curar. Muito obrigada. O Chapo, este homem, que tinha enfrentado situações de vida ou morte, sem pestanejar, que tinha tomado decisões que afetavam as vidas de milhares de pessoas, se encontrou completamente desarmado pela gratitude sincera de uma criança. Agachou para ficar na altura de Lupita e respondeu: Fico muito feliz de te ver bem pequena. Lupita, com aquela naturalidade própria das crianças, perguntou: Por que nos ajudou se não nos conhecia? A pergunta era simples, mas a resposta era infinitamente complexa. O Chapo olhou para esta menina, depois para Rosa, e percebeu que durante essas semanas tinha experimentado algo que tinha esquecido que existia. A satisfação de fazer algo bom simplesmente porque era o correto. Porque sua mãe é uma boa pessoa, respondeu finalmente. E as boas pessoas merecem que coisas boas aconteçam com elas. Mas o que aconteceu em seguida foi o que realmente mudou tudo. Lupita, sem nenhuma inibição, abraçou o Chapo. Foi um abraço espontâneo, sincero, cheio de gratidão genuína. E naquele momento, este homem que tinha construído sua vida sobre a base do poder e do medo, experimentou algo que não sentia há décadas: o amor puro e incondicional. O abraço durou apenas alguns segundos, mas seu impacto no Chapo foi profundo e duradouro. Pela primeira vez em anos, se viu a si mesmo não como o temível chefe de um cartel, mas como simplesmente um ser humano capaz de fazer o bem. Os dias seguintes foram estranhos para o Chapo. Se viu pensando constantemente em Rosa e Lupita, na simplicidade da sua gratidão, e em como um gesto relativamente pequeno, para ele tinha tido um impacto tão enorme nas suas vidas. Começou a questionar coisas que tinha dado por certas durante anos, quando tinha sido a última vez que tinha feito algo por alguém, sem esperar nada em troca. Quando tinha sido a última vez que alguém o tinha abraçado com amor genuíno, e não por medo ou interesse. Uma tarde, enquanto revisava relatórios sobre as operações da sua organização, o Chapo tomou uma decisão que surpreendeu todos os seus lugartenentes. Decidiu estabelecer um fundo secreto para ajudar famílias em situações similares à de Rosa. Não seria algo público, não seria algo que pudesse usar para melhorar sua imagem, mas algo completamente privado. Algo que faria simplesmente porque tinha descoberto que fazer o bem se sentia melhor que qualquer outra coisa que tinha experimentado. Durante os meses seguintes, o Chapo ajudou secretamente dezenas de famílias. Uma mãe que precisava de dinheiro para a operação do filho. Um pai de família que tinha perdido seu trabalho e estava prestes a perder sua casa. Uma avó que criava seus netos e não podia pagar seus remédios. Cada história lhe recordava a sua própria com Rosa, e cada família ajudada lhe dava aquela mesma sensação de satisfação profunda que tinha experimentado pela primeira vez. Mas Rosa continuava sendo especial. Ela tinha sido a primeira a que tinha despertado algo nele, que acreditava perdido para sempre. Continuou trabalhando na casa, e ele continuou buscando desculpas para estar presente durante seus horários de trabalho. Suas conversas se tornaram mais profundas e mais frequentes. Rosa lhe falava de seus filhos, de seus sonhos para eles, das dificuldades de criar 4 filhos sozinha, em uma sociedade que nem sempre é compreensiva com mulheres na sua situação. O Chapo, por sua parte, começou a se abrir de maneiras que não tinha feito com ninguém em anos. Falou da sua própria infância difícil, das decisões que tinha tomado e de como às vezes se sentia preso em uma vida que tinha construído, mas que não necessariamente era a vida que queria.
Sabe o que mais gosto no Senhor? Disse Rosa, uma manhã, enquanto preparava o almoço. O que? Perguntou o Chapo, genuinamente curioso. Que apesar de ter todo esse dinheiro de viver nessas casas tão bonitas, o senhor continua sendo uma pessoa simples. Nota-se que não deixou o dinheiro subir a cabeça. A ironia dessas palavras não escapou ao Chapo. Rosa o via como uma pessoa simples e humilde, quando na realidade ele era uma das pessoas mais poderosas e temidas do país. Mas de alguma forma, na presença dela, se sentia realmente como uma pessoa simples que ela acreditava que era. Às vezes as aparências enganam, respondeu ele quase como se estivesse falando consigo mesmo. Pode ser, disse Rosa, mas os atos não enganam, e o senhor salvou a vida da minha filha, sem nos conhecer, sem esperar nada em troca. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre quem o senhor realmente é. Essas palavras ressoaram na mente do Chapo durante dias. Rosa o julgava pelos seus atos de bondade, não pela sua reputação ou seu poder. Para ela, ele era simplesmente o homem que tinha salvado sua filha. E essa versão de si mesmo era a que ele começou a preferir. Porém, a realidade da sua vida criminal não tinha desaparecido. Continuava sendo o líder de uma das organizações criminais mais poderosas do mundo. Continuava tomando decisões que afetavam territórios inteiros. Continuava sendo responsável por atos de violência que ele mesmo tinha ordenado. Mas agora havia uma dicotomia estranha na sua existência. Por um lado, o criminoso temido, e por outro, o homem que encontrava paz e propósito em atos de generosidade anônima. Esta dualidade começou a criar uma tensão interna que ele nunca tinha experimentado. Pela primeira vez na sua vida adulta, o Chapo começou a questionar realmente o caminho que tinha escolhido, não desde uma perspectiva legal ou moral abstrata, mas desde a perspectiva muito concreta de que tipo de pessoa queria ser quando interagia com gente como Rosa e Lupita. Um dia, enquanto observava Rosa trabalhar com aquela dedicação meticulosa que a caracterizava o Chapo, tomou outra decisão que surpreendeu até ele mesmo. Decidiu contar a Rosa uma verdade parcial sobre sua vida. Rosa disse: "Quero que saiba que meu negócio nem sempre é legal." Rosa parou de limpar e o olhou com curiosidade. "O que quer dizer, senhor?" "Digamos que me movo em um mundo onde nem sempre se podem fazer as coisas da maneira correta. Às vezes, tem que tomar decisões difíceis. Decisões que podem machucar outras pessoas." Rosa processou esta informação por um momento. No seu mundo, muitas pessoas trabalhavam em empregos que existiam em zonas cinzentas da legalidade. Conhecia gente que trabalhava no contrabando menor, que evadia impostos, que operava sem licenças. Na sua mente, ele provavelmente se referia a algo assim. "Senhor", disse finalmente, "não sei exatamente a que se dedica e, francamente, não é da minha conta. O que sim sei é que o senhor salvou a vida da minha filha quando não tinha nenhuma obrigação de fazê-lo. Isso me diz mais sobre seu caráter que qualquer outra coisa." A capacidade de Rosa para separar as ações de bondade das possíveis atividades questionáveis foi algo que o Chapo não tinha antecipado. Esperava julgamento, rejeição ou pelo menos perguntas incômodas. Em vez disso, recebeu aceitação e compreensão. "Não lhe preocupa trabalhar para alguém que pode estar envolvido em coisas complicadas?" perguntou. "Senhor", respondeu Rosa com um sorriso, "tenho trabalhado para muita gente na minha vida. Trabalhei para homens que batiam nas esposas, para mulheres que tratavam mal suas empregadas, para famílias que desperdiçavam dinheiro enquanto seus vizinhos passavam fome. Mas nunca tinha trabalhado para alguém que salvasse a vida de uma criança desconhecida. Se o senhor tem problemas com a lei, isso é entre o senhor e a lei. Entre o senhor e eu, só há gratidão." Os meses continuaram passando e a rotina de Rosa na casa se converteu em uma das poucas constantes positivas na vida, cada vez mais complicada do Chapo. Suas conversas se tornaram o momento mais esperado da sua semana. Rosa lhe falava das conquistas de Lupita na escola, de como Miguel estava se destacando nos estudos, de como Ana tinha conseguido um emprego melhor. Ele, por sua parte, começou a buscar nestas histórias uma espécie de normalidade que tinha perdido há muito tempo. Mas a vida do Chapo não existia em um vácuo. Sua organização continuava crescendo. Os conflitos territoriais continuavam escalando e a pressão das autoridades se intensificava constantemente. A dicotomia entre o homem que encontrava paz em conversas com Rosa
e o líder criminal que tomava decisões brutais se tornava cada vez mais difícil de administrar. Uma tarde depois de uma reunião particularmente tensa sobre uma guerra territorial que tinha resultado em dezenas de mortes, o Chapo chegou a casa sentindo-se especialmente esgotado emocionalmente. Rosa estava terminando seu trabalho na cozinha quando o viu chegar. "Está bem, senhor?" perguntou com genuína preocupação. "Parece muito cansado." O Chapo sentou em uma das cadeiras da cozinha, algo que nunca tinha feito antes. "Às vezes me pergunto se as decisões que a gente toma na vida realmente valem a pena", disse mais para si mesmo que para ela. Rosa deixou o que estava fazendo e sentou na frente dele. "Quer falar sobre isso?" Pela primeira vez em décadas, o Chapo sentiu um impulso de se confessar completamente com alguém. Rosa tinha essa capacidade rara de fazer com que as pessoas se sentissem seguras para serem vulneráveis, mas sabia que contar a verdade completa sobre sua identidade poderia destruir não só a relação que tinham construído, mas também colocar em perigo Rosa e sua família. Há decisões que você toma quando é jovem, disse cuidadosamente, e que depois determinam toda a sua vida. Às vezes, sente que já não tem controle sobre o rumo que as coisas tomam. Mas sempre se pode mudar, respondeu Rosa com convicção. Meu marido morreu quando eu tinha 42 anos. Pensei que minha vida tinha acabado, que já era tarde demais para recomeçar. Mas olha-me aqui, estou sozinha, mas não derrotada, mantendo meus filhos e seguindo em frente. Nunca é tarde demais para mudar o rumo. As palavras de Rosa tocaram algo profundo no Chapo. Esta mulher que tinha enfrentado a morte e a pobreza sem perder a esperança, lhe estava dizendo que a mudança era possível, mesmo quando parecia impossível. Acredita que uma pessoa que fez coisas muito ruins pode realmente mudar? Perguntou ele. Acredito que qualquer pessoa que seja capaz de se perguntar isso já começou a mudar. Respondeu Rosa sem hesitar. Naquela noite, o Chapo não conseguiu dormir. As palavras de Rosa ressoavam na sua mente como um eco persistente. Pela primeira vez em anos, começou a imaginar seriamente como seria sua vida se pudesse sair do mundo criminal, se pudesse ser simplesmente o homem generoso que Rosa acreditava que era. Mas também sabia que sair do seu mundo não era tão simples como tomar uma decisão. Havia muitas pessoas dependendo dele, muitos inimigos esperando qualquer sinal de fraqueza, muitos compromissos que não podia romper sem consequências devastadoras. No entanto, decidiu que podia começar a fazer mudanças pequenas, mas significativas. Estabeleceu regras mais estritas sobre evitar danos a civis inocentes, começou a buscar maneiras de resolver conflitos sem recorrer à violência extrema, incrementou significativamente o fundo secreto que tinha estabelecido para ajudar famílias necessitadas. Estas mudanças não transformaram completamente a natureza da sua organização, mas representaram uma tentativa genuína de reduzir o dano que causava ao mundo. Rosa, sem saber, tinha se convertido na bússola moral de um dos homens mais poderosos do México. Suas opiniões sobre a vida, sobre a família, sobre o que realmente importava, influenciavam decisões que afetavam milhares de pessoas. Quando ela falava sobre a importância da educação, ele incrementava os fundos para bolsas escolares anônimas. Quando ela mencionava o difícil que era para mães viúvas conseguir trabalho, ele instruía suas empresas legítimas para que dessem preferência a mulheres nessas situações. Era uma sexta-feira à tarde, quando Rosa chegou a casa com uma expressão que o Chapo não tinha visto antes. Parecia nervosa, preocupada, mas também havia algo de determinação no seu rosto. Senhor disse, depois de terminar seu trabalho habitual. Preciso falar com o senhor sobre algo importante. Claro, Rosa, o que acontece? Rosa sentou na mesa da cozinha e respirou profundamente antes de falar. O Miguel, meu filho de 15 anos, está metido em problemas. O coração do Chapo acelerou. Miguel era um rapaz inteligente, que segundo Rosa estava se destacando nos estudos. Que tipo de problemas poderia ter? Me conte o que está acontecendo, disse ele preparando-se mentalmente para qualquer coisa. Uns rapazes da escola dele estão pressionando ele para que se junte a uma gangue do povoado. Dizem que se ele não se juntar, vão machucá-lo, e a nós também. O Miguel não quer fazer nada de errado, mas está com medo. Ontem chegou em casa com o lábio partido, porque se negou a ir com eles. O Chapo sentiu uma fúria imediata
e visceral. A ideia de que alguém estivesse ameaçando a família de Rosa, especialmente depois de tudo o que tinham significado para ele, despertou todos os seus instintos protetores e vingadores. "Sabe quem são esses rapazes?", perguntou, e Rosa pôde detectar uma mudança na sua voz que não tinha escutado antes. Havia algo mais frio, mais perigoso no seu tom. "Sim, os conheço. São de uma gangue que se chama Os Corvos, que opera no nosso povoado. O líder é um rapaz de 21 anos, que se faz chamar o Flaco. Senhor, eu sei que o senhor é uma pessoa generosa, mas isso não é algo que se pode resolver com dinheiro. Esses rapazes não respeitam nada nem ninguém." Rosa não tinha ideia de que estava contando sobre uma ameaça de gangue ao homem que controlava grande parte do território onde operava essa gangue. Os Corvos eram uma célula menor que pagava direito de piso à organização do Chapo. O Flaco era basicamente um funcionário de baixo nível no seu império criminal. Rosa disse o Chapo com uma calma que contrastava com a tempestade que se agitava no seu interior. "Quero que me dê todos os detalhes que puder sobre esta situação, nomes, lugares, onde se reúnem tudo o que sabe. Senhor, não quero que se meta em problemas. Por nós, já fez demais pela minha família. Me dê a informação", insistiu ele com uma autoridade que Rosa não tinha escutado antes. Rosa lhe contou tudo o que sabia. Os Corvos operavam principalmente em 3 povoados pobres, se dedicavam ao microtráfico de drogas e à extorsão de comerciantes menores. O Flaco tinha aproximadamente 15 rapazes sob seu comando, a maioria adolescentes entre 16 e 22 anos. Se reuniam em uma casa abandonada perto da escola do Miguel e tinham estado recrutando forçosamente estudantes de várias escolas da zona. Enquanto escutava, o Chapo tomava notas mentais de cada detalhe, conhecia perfeitamente a operação dos Corvos, porque recebia relatórios mensais de todas as células que operavam no seu território. O Flaco lhe pagava uma cota mensal considerável pelo direito de operar, mas aparentemente tinha decidido expandir suas atividades de recrutamento sem autorização. "Senhor", disse Rosa ao terminar de contar tudo o que sabia, "não sei o que vamos fazer. Estou pensando em tirar o Miguel dessa escola e mandá-lo viver com minha irmã em Mazatlán. Mas ele não quer ir. Diz que não é justo que tenha que fugir quando ele não fez nada de errado." "O Miguel tem razão", respondeu o Chapo. "Não deveria ter que fugir e não vai ter que fazer isso." Havia algo na forma em que disse essas palavras que fez com que Rosa o olhasse com uma mistura de curiosidade e ligeira preocupação. Pela primeira vez que o conhecia, tinha visto um lampejo de algo muito diferente nos olhos deste homem que tinha sido tão gentil com sua família. "O que quer dizer com isso, senhor?" "Quero dizer que vou resolver este problema", respondeu o Chapo. "Mas preciso que confie em mim e que não faça nada até que eu lhe diga que é seguro." Rosa assentiu, embora não estivesse completamente segura do que significava essa promessa. Na sua mente, ele era um fazendeiro exitoso, mas o que podia fazer um fazendeiro contra uma gangue violenta? Nessa mesma noite, o Chapo convocou uma reunião urgente com seus lugartenentes mais próximos. A ordem que deu foi simples e direta. Queria o Flaco e todos os membros dos Corvos reunidos no galpão principal para o dia seguinte, às 9 da noite. "Algum problema com os Corvos?", chefe perguntou um dos seus homens de confiança. "Sim", respondeu o Chapo. "Um problema muito sério. No sábado à noite, o Flaco e 14 dos seus rapazes foram levados ao galpão. Estavam confusos e nervosos. Tinham sido convocados com a desculpa de uma reunião sobre novas oportunidades de negócio. Mas o ambiente no galpão lhes dizia que algo estava muito errado. Quando o Chapo entrou no galpão, o silêncio foi total. Os rapazes dos Corvos o conheciam de reputação, mas nunca tinham estado na sua presença direta. O Flaco, tentando manter algo de dignidade, se adiantou para cumprimentá-lo. "Patrão, é uma honra tê-lo aqui em que podemos servi-lo." O Chapo o olhou fixamente durante vários segundos, antes de falar. "Entendo que tem estado recrutando rapazes de escola pela força." O Flaco empalideceu ligeiramente, mas tentou manter a compostura. "Bem, patrão, estamos expandindo as operações como o senhor sempre diz que façamos. Precisamos de mais gente. E quem te deu permissão para recrutar menores de idade ameaçando-os com violência?" "Patrão, eu pensei que não pensou nada", o interrompeu o Chapo, com uma voz que gelava o sangue.
Me reportaram que bateu em um rapaz de 15 anos porque se negou a se juntar à sua gangue. É verdade. O Flaco olhou nervosamente para seus companheiros antes de responder. Foi só para dar um susto. Patrão, nada sério. Como se chama esse rapaz? Não me lembro, patrão. Se chama Miguel Jiménez, disse o Chapo. E sua voz agora tinha um fio mortal. E tem 15 anos. E você bateu nele porque se negou a vender drogas para você. Os rapazes dos Corvos trocaram olhares de pânico. Algo estava terrivelmente errado. Seu patrão conhecia detalhes específicos sobre uma operação menor de recrutamento e estava claramente furioso por razões que não entendiam. Patrão tentou explicar o Flaco. Só estávamos seguindo as regras do negócio. Quem não está conosco? Miguel Jiménez o interrompeu. O Chapo é o filho de uma mulher que trabalha para mim. Uma mulher que passou por dificuldades suficientes na vida, sem que gangsters de segunda classe venham ameaçar sua família. O silêncio no galpão era ensurdecedor. Os Corvos acabavam de entender que tinham cometido o erro mais grave possível. Tinham ameaçado a família de alguém importante para seu chefe supremo. Patrão balbuciou. O Flaco. Não sabíamos, se tivéssemos sabido, que o rapaz era importante para o senhor nunca. Esse é exatamente o problema, disse o Chapo, caminhando lentamente ao redor do grupo. Para vocês, um rapaz só é importante. Se tem conexões, se vem de uma família pobre, sem proteção, então podem fazer com ele o que der na cabeça. Correto. Ninguém se atreveu a responder. Desde agora, continuou o Chapo, as regras vão mudar. Primeiro, nunca mais vão recrutar menores de idade pela força. Segundo, nunca mais vão ameaçar estudantes ou suas famílias. Terceiro, se alguém diz que não quer se juntar a vocês, respeitam essa decisão, está claro. Sim, patrão, responderam em uníssono. Flaco, disse o Chapo, detendo-se na frente do jovem líder. Você pessoalmente vai amanhã se desculpar com Miguel Jiménez e com sua mãe. Vai dizer que houve um mal-entendido e que nem ele, nem sua família voltarão a ser incomodados jamais, entendeu? Sim, patrão. E para me assegurar de que realmente entendeu a mensagem, continuou, o Chapo vai entregar 2.000 pesos ao Miguel, como compensação pela surra que deu nele. O Flaco assentiu vigorosamente. 2.000 pesos era muito dinheiro para ele, mas era infinitamente preferível às alternativas que poderia ter escolhido seu chefe. Se eu souber que algum de vocês volta a incomodar estudantes inocentes, concluiu o Chapo, a próxima conversa que tivermos não vai ser tão civilizada como esta. Nos entendemos? Sim, patrão, responderam todos. No domingo pela manhã, o Flaco apareceu na casa de Rosa com uma expressão de genuíno arrependimento. Rosa o recebeu com desconfiança, mas quando o jovem gangster começou a falar, sua surpresa foi total. Senhora Jiménez, disse, o Flaco tirando o boné em um gesto de respeito. Venho me desculpar com a senhora e com o Miguel pelo mal-entendido que tivemos. Me comportei mal e quero que saiba que nem o Miguel nem sua família vão voltar a ter problemas conosco jamais. Rosa chamou Miguel, que apareceu com um visível nervosismo. O Flaco se dirigiu diretamente ao rapaz. Miguel, te peço desculpas por ter te batido. Esteve errado da minha parte. E para te compensar, quero te dar isto. Estendeu um envelope com 2.000 pesos. Também quero que saiba que tem minha palavra de que ninguém do meu grupo vai te incomodar de novo. Pode ir à escola tranquilo. Miguel olhou para sua mãe com confusão. Rosa estava igualmente desconcertada. O que tinha causado esta mudança tão radical no comportamento do gangster que tinha estado aterrorizando seu filho? Por que está fazendo isto? Perguntou Rosa. O Flaco a olhou com uma expressão que misturava respeito e medo. Digamos que me dei conta de que a senhora e sua família estão sob a proteção de uma pessoa muito importante. Uma pessoa que se preocupa muito com vocês. Rosa sentiu que algo se movia no seu estômago. Proteção de uma pessoa importante. De quem estava falando este rapaz? De que pessoa está falando? Perguntou. O Flaco hesitou por um momento antes de responder. Não posso dar nomes, senhora. Mas o que sim posso dizer é que a senhora e seus filhos estão mais seguros do que imagina. Depois que o Flaco foi embora, Rosa ficou pensando nas suas palavras. Durante horas. Uma pessoa importante que se preocupava com eles. A única pessoa com recursos e conexões que conhecia era seu patrão. Mas como podia um fazendeiro ter tanto poder sobre uma gangue do povoado? Na terça-feira seguinte, quando Rosa foi trabalhar,
confrontou diretamente o Chapo com suas suspeitas. Senhor disse sem rodeios, o senhor teve algo a ver com o flaco vir se desculpar com o Miguel. O Chapo a olhou durante um momento antes de responder. O problema se resolveu. Sim, mas essa não é minha pergunta. Rosa disse ele com suavidade. Às vezes é melhor não fazer certas perguntas. Mas eu preciso saber, insistiu ela. Esse rapaz falou de proteção de uma pessoa importante. Senhor, o senhor, realmente, é só um fazendeiro. O Chapo se encontrava em uma encruzilhada. Durante meses, tinha estado vivendo uma vida dupla, sendo para Rosa o homem generoso que ela acreditava que era, enquanto mantinha oculta sua verdadeira identidade. Mas a situação com Miguel tinha feito impossível manter essa separação. Rosa disse finalmente, lembra quando lhe disse que meu negócio nem sempre era legal? Sim, bem é mais complicado do que lhe disse naquele momento. Rosa o olhou fixamente, e pela primeira vez, desde que o conhecia, viu nos seus olhos algo que a inquietou. Não era maldade exatamente, mas sim uma dureza que nunca tinha notado antes. Quão complicado? Perguntou com voz quase inaudível. Complicado o suficiente para resolver o problema do Miguel, sem envolver a polícia, respondeu ele. Rosa processou esta informação lentamente. Seu patrão tinha conexões com o mundo criminal, profundas o suficiente para dar ordens a gangsters. Isso significava que ele mesmo era parte desse mundo de uma maneira muito mais significativa do que tinha imaginado. O senhor começou a perguntar, mas não pôde terminar a frase. Sou alguém que tem poder. Em certos círculos, respondeu o Chapo cuidadosamente. E uso esse poder para proteger as pessoas que me importam. Rosa sentou pesadamente em uma cadeira. Durante meses, tinha estado trabalhando para alguém que aparentemente tinha conexões significativas com o crime organizado. Mas ao mesmo tempo, esse mesmo homem tinha salvado a vida da sua filha. Tinha sido gentil e generoso com sua família e acabava de usar seu poder para proteger o Miguel. Senhor disse finalmente, não sei exatamente quem o senhor é, ou o que é que faz, mas sim sei que salvou a Lupita, que tem sido bom comigo, e que protegeu o Miguel quando ninguém mais podia fazer isso. Talvez devesse estar assustada, mas o que sinto é gratidão. A resposta de Rosa surpreendeu completamente o Chapo. Tinha esperado medo, rejeição, perguntas incômodas. Em vez disso, recebeu a mesma aceitação incondicional que tinha caracterizado toda a sua relação. Não lhe preocupa trabalhar para alguém que pode estar envolvido em coisas perigosas? Perguntou. Senhor, respondeu Rosa com um sorriso triste. Vivi em povoados perigosos toda a minha vida. Vi maldade real. Conheci gente que machuca outros por prazer ou por dinheiro. Mas o senhor não é assim. Não sei o que faz no seu trabalho, mas sei como trata uma faxineira e seus filhos. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre seu coração. Os meses seguintes foram relativamente tranquilos. Miguel pôde continuar seus estudos sem problemas. Lupita seguiu se destacando na escola e Ana conseguiu um trabalho melhor. Rosa continuou trabalhando na casa 2 vezes por semana. E suas conversas com o Chapo se tornaram ainda mais profundas e significativas. Mas a tranquilidade não podia durar para sempre no mundo onde se movia o Chapo. Uma tarde de fevereiro, Rosa chegou a casa e encontrou o Chapo em um estado que nunca tinha visto antes. Estava sentado na sala, olhando pela janela, com uma expressão de preocupação profunda. Havia papéis espalhados sobre a mesa, vários celulares tocando constantemente e um ambiente de tensão que era quase palpável. Está tudo bem, senhor? Perguntou Rosa com genuína preocupação. O Chapo a olhou como se acabasse de se dar conta de que ela tinha chegado. Rosa, acho que vai ter que deixar de vir a esta casa, por um tempo. Por que fiz algo errado? Não é nada disso, respondeu ele, rapidamente. É só que as coisas estão se complicando no meu trabalho, e pode ser perigoso para a senhora estar aqui. Rosa se aproximou e sentou na frente dele. Que tipo de complicações? O Chapo hesitou por um momento. Em circunstâncias normais, jamais teria discutido assuntos de segurança com um civil. Mas Rosa tinha se convertido em muito mais que isso para ele. Há gente que quer me machucar, disse finalmente. E uma das maneiras de me machucar é machucar as pessoas que me importam. Rosa sentiu um arrepio. Está dizendo que minha família pode estar em perigo por trabalhar para o senhor. É possível, admitiu ele. Por isso acho que é melhor que mantenha distância por um tempo, até que as coisas se acalmem. Rosa o olhou fixamente, durante vários segundos, antes de falar. Senhor,
Durante toda a minha vida, enfrentei problemas sem ajuda de ninguém. Perdi meu marido, criei meus filhos, sozinha. Trabalhei em empregos difíceis para manter minha família. Mas o Senhor foi a primeira pessoa que realmente se preocupou conosco, sem esperar nada em troca. Se está passando por um momento difícil, não vou abandoná-lo agora. Rosa não entende o perigoso que pode ser. Entendo perfeitamente, o interrompeu ela. Mas também entendo lealdade. O Senhor me ajudou quando mais precisava. E agora me toca estar aqui quando o Senhor precisa de mim. Além disso, continuou Rosa com um sorriso. Quem vai manter esta casa limpa, se eu não vier, não pode receber seus sócios de negócios em uma casa suja. Apesar da tensão do momento, o Chapo não pôde evitar sorrir. Rosa tinha essa capacidade única de encontrar humor e normalidade, mesmo nas situações mais sérias. Está bem, disse finalmente, mas vamos ter que tomar precauções adicionais. Meus homens vão escoltá-la desde sua casa até aqui e de volta. E se alguma vez sentir que algo não está bem, me liga imediatamente. Rosa assentiu. Não entendia completamente a magnitude dos perigos que o Chapo enfrentava, mas estava disposta a fazer o necessário para manter seu trabalho e sua relação com o homem que tinha mudado a vida da sua família. As semanas seguintes foram tensas. Rosa notou que havia mais homens armados ao redor da casa, que o Chapo recebia ligações constantes que o deixavam visivelmente nervoso e que havia uma atmosfera geral de preparação para algo significativo. Uma manhã, enquanto Rosa limpava a cozinha, o Chapo entrou com uma expressão mais séria do que o habitual. Rosa disse: "Quero que saiba que foi um privilégio conhecer a senhora e sua família." A forma em que o disse soava como uma despedida, e Rosa sentiu um nó no estômago. "Por que fala como se não fôssemos nos ver?" mais perguntou. "Porque é possível que não nos vejamos por um tempo, talvez por muito tempo." Rosa deixou o que estava fazendo e se aproximou dele. "O que está acontecendo realmente?" O Chapo a olhou com uma mistura de afeto e tristeza. "As autoridades estão muito Perto de me encontrar é possível que tenha que ir embora para longe, talvez para sempre." Rosa sentiu que o mundo balançava ao seu redor. Este homem não era só seu patrão. Tinha se convertido em algo parecido a um pai protetor, a um amigo, a única pessoa com poder que tinha usado esse poder para fazer o bem na sua vida. "Não há nada que se possa fazer?" perguntou com lágrimas nos olhos. "Tomei muitas decisões na minha vida que não posso mudar", respondeu ele. "As consequências dessas decisões estão me alcançando." Rosa ficou em silêncio por um momento processando a informação. Finalmente perguntou: "Se arrepende dessas decisões?" A pergunta o pegou de surpresa. Era algo que tinha se perguntado muitas vezes, especialmente desde que conhecia Rosa e sua família. "Me arrependo de muitas coisas", admitiu, "mas não me arrependo de ter conhecido a senhora. Não me arrependo de ter salvado a Lupita. Não me arrependo de ter protegido o Miguel. Essas são as únicas coisas das quais não me arrependo em muito tempo." Rosa começou a chorar, não só pela tristeza de uma possível despedida, mas pela profunda humanidade que via neste homem complicado que tinha entrado na sua vida de maneira tão inesperada. "Senhor", disse, "não sei o que fez antes de nos conhecer, mas sei que é capaz de bondade real. Isso tem que contar para algo." "Talvez", respondeu ele, "mas talvez não seja suficiente." O Chapo se aproximou de um armário e tirou um envelope grosso. "Rosa, quero que pegue isto." Rosa abriu o envelope e ficou sem fôlego. Continha mais dinheiro do que tinha visto junto em toda a sua vida. "Não posso aceitar isto", disse imediatamente. "Claro que pode", insistiu ele. "É para a educação dos seus filhos? O Miguel está se destacando nos estudos, e com este dinheiro pode ir à universidade. A Lupita também vai precisar de recursos para sua educação. E Ana e Carlos podem usar parte para estabelecer seus próprios negócios, se quiserem." "Mas é demais." Rosa a interrompeu ele com gentileza. "Durante estes meses, a senhora me deu algo que não tinha preço. Me lembrou que é possível ser uma boa pessoa mesmo quando o mundo te diz que não pode sê-lo. Esse presente não tem preço. Este dinheiro é só uma pequena mostra da minha gratidão." Rosa abraçou o envelope contra seu peito, chorando abertamente. "O que vou fazer sem o senhor? Vai seguir sendo a mulher forte e incrível que sempre foi", respondeu o Chapo. "Vai criar seus filhos,
para que sejam boas pessoas. Vai seguir ajudando seus vizinhos quando precisarem. Vai seguir sendo a razão pela qual eu acredito que ainda há esperança neste mundo. Essa foi a última conversa que Rosa teve com o Chapo. Naquela casa, 2 dias depois, chegou para trabalhar como sempre, mas a casa estava vazia. Não havia sinais de violência. Não havia indícios de uma partida apressada. Simplesmente, ele já não estava ali. Rosa esperou durante semanas, pensando que talvez voltasse, mas gradualmente percebeu que sua predição tinha sido correta. Tinha ido embora, possivelmente, para sempre. Com o dinheiro que ele tinha dado, Rosa pôde cumprir todos os sonhos que tinha tido para seus filhos. Miguel não só terminou a escola, mas entrou na universidade para estudar agronomia. Lupita continuou se destacando nos estudos, e Rosa pôde pagar as melhores escolas para ela. Ana estabeleceu seu próprio negócio de costura e se converteu em uma mulher independente e exitosa. E Carlos conseguiu comprar um pequeno pedaço de terra para cultivar. Mas mais importante que o dinheiro foi a lição que Rosa aprendeu da sua experiência com o Chapo. Que a bondade pode existir nos lugares mais inesperados, que as pessoas mais complicadas podem ser capazes de atos de generosidade extraordinária, e que às vezes os anjos vêm disfarçados de maneiras que nunca esperaríamos. Rosa nunca soube com certeza a verdadeira identidade do seu patrão. Os rumores no seu povoado falavam de um homem poderoso que tinha ajudado secretamente dezenas de famílias antes de desaparecer. Alguns diziam que tinha sido um político corrupto, outros que tinha sido um narcotraficante com coração. Mas Rosa preferia lembrá-lo como simplesmente o homem que salvou sua filha, quando ninguém mais podia fazer isso. Anos depois, quando seus 4 filhos já eram adultos exitosos, Rosa costumava contar a história de como um desconhecido tinha mudado o destino da sua família com um ato de generosidade inexplicável. Seus filhos cresceram com essa história como exemplo de que sempre havia que estar dispostos a ajudar quem precisasse, sem importar as circunstâncias. Miguel se converteu em agrônomo e posteriormente estabeleceu uma cooperativa que ajudava pequenos agricultores com técnicas modernas de cultivo. Quando lhe perguntavam por que tinha decidido dedicar parte do seu tempo e recursos a essa causa, sempre respondia porque alguém fez isso por mim quando mais precisava. Lupita se converteu em professora e estabeleceu um programa de tutoria gratuita no povoado onde tinha crescido. Quando suas colegas lhe perguntavam por que tinha decidido trabalhar em uma zona tão humilde, podendo ganhar muito mais dinheiro em escolas privadas, ela respondia: porque quando eu estava doente, alguém se assegurou de que eu recebesse a atenção médica que precisava, sem importar se minha família podia pagar ou não. A história de Rosa e o Chapo nunca apareceu nos jornais, não se converteu em material para documentários ou séries de televisão, mas seu impacto se sentiu nas vidas de todos aqueles que foram tocados pela generosidade que nasceu desse encontro inesperado. E assim termina esta história, que nos ensina que mesmo nos corações mais endurecidos pode existir um rincão de bondade, esperando ser despertado por alguém especial.